Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Este acaba por ser mais um vídeo de reflexão e de partilha, porque não é sobre nenhum jogo, não é nenhuma review, não é nada desse género, nem sequer é humor. É uma partilha de uma experiência, de um teste que eu fiz neste último ano que passou. Se alguns de vocês acompanham mais ou menos aquilo que eu vou partilhando nas redes sociais, especialmente no Facebook e no Instagram, eu no último ano, começou o ano passado no dia 1 de maio, porque era o Dia do Trabalhador e que para mim é uma coisa especial e diz-me muito, decidi, já partindo de algumas experiências que tinha feito anteriormente, começar a fazer imagens, chamados dioramas, porque tratam temas, criam situações, criam ambientes, com componentes de peças de jogos de tabuleiro. Na altura pareceu-me interessante porque foi para mim um exercício de conhecer as próprias peças, de valorizar aquilo que são as peças que existem, porque existem peças muito originais em alguns jogos, e também um exercício de criatividade e desafio perante a obrigação de ter que criar alguma coisa todos os dias. Porquê? Porque decidi, nessa data, a partir de então, fazer pelo menos uma fotografia por dia. E depois, para arranjar tema, percebi-me que em cada dia há várias celebrações e há vários assuntos que podem ser tratados. E foi isso que eu fiz. Fui procurar algumas celebrações, algumas bastante estranhas e caricatas, outras mais políticas no sentido não partidário, mas no sentido de defender alguma causa que seja nobre ou que seja importante ou que eu simpatize. Foi mais nesse sentido. E, portanto, ao longo de um ano, criei fotografias todos os dias. Foi complicado. E alguns dias tive mais do que uma fotografia, consegui fazer mais do que uma. E, especialmente, foi complicado porque havia dias em que eu não conseguia fazer. Portanto, tinha que planear isto com muita antecedência para ter pelo menos uma fotografia para cada dia. E alguns temas eram difíceis de conseguir, alguns porque eu gostava mesmo de abordar e tive mesmo que me desenrascar, não é? Tive mesmo que encontrar soluções para tentar transmitir aquela imagem ou aquela mensagem. E durante este processo foi realmente um processo de aprendizagem. Para já, a aprendizagem técnica, porque depois começamos a perceber como é que tecnicamente vamos fazer as coisas, como é que vamos conjugar com a profundidade, com as perspectivas, os enquadramentos, essas coisas todas. Embora eu já tivesse alguma formação em produção fotográfica, foi um relembrar, vamos a isso, e desenvolver outras competências. Depois também perceber os tipos de componentes que existem, foi preciso puxar pela memória para relembrar tudo o que havia. E depois, o mais curioso de tudo, foi que algumas destas fotografias tornaram-se polémicas. E realmente isso é uma aprendizagem também, especialmente algum tipo de fotografias, não tanto em Portugal, mas quando eu as partilhava em fóruns internacionais, notava-se logo, por exemplo, grandes polémicas quando elas tinham um cariz político, ou falavam de religião, ou falavam, por exemplo, lembro-me quando foi a celebração a recordação do 11 de setembro, do atentado das Torres Gêmeas. Eu fiz também um ilustrativo e aquilo, por exemplo, em Portugal e na Europa não teve grande impacto, mas nos Estados Unidos aquilo teve centenas de mensagens e até que acabaram por remover aquilo dos grupos, porque estava-se a tornar altamente politizado. A mesma coisa quando fiz no dia do combate aos totalitarismos, penso que foi uma coisa assim do género, ou do nazismo, foi qualquer coisa assim, em que através da construção de uma suástica surgia um coração depois, e isto teve uma polémica brutal. Ou então quando se tratavam de questões de género, ou de igualdade de género, ou de coisas daquilo que é chamada ideologia de género agora também. Houve um que referi também sobre a igualdade de género e que foi uma polémica brutal também. Fotografias que, por exemplo, tiveram dezenas de milhares de visualizações, de alcance, centenas de comentários, coisas incríveis que não são normais neste tipo de criação, porque é uma criação de nicho e uma criação que nunca iria atingir muitas pessoas. Isso foi extremamente interessante. E depois ver também a reação das pessoas, o modo como interpretavam as mensagens e as imagens, porque muitas delas eram feitas também para que cada pessoa fizesse a sua própria interpretação, e isso foi também muito interessante. Também muito interessante, e foi uma coisa que eu não estava à espera, é que isto, eu percebi-me depois, que foi seguido por muitas pessoas viam isto, mas depois não deixavam comentários, nem gostos, nem nada, e eu acabava por não saber se a coisa estava a ter impacto ou não. O que acontecia depois é que quando me encontravam pessoalmente, as pessoas comentavam as coisas, que era uma coisa curiosa. Ou seja, uma pessoa só tinha certeza e a noção que efetivamente era seguido naquilo que estava a criar, depois de estar pessoalmente com as pessoas e não online, uma vez que isto era para ser um produto online.
uma coisa curiosa. Mas pronto, foi um ano de algum trabalho, um bocado de loucura, não é? Porque isto foi feito, no fundo, por razão nenhuma, ou para razão nenhuma, só como um exercício próprio, e acabou um ano, e agora já estou a sentir falta de fazer isto. É estranho, não é? Uma coisa que já me estava a saturar, por exemplo, no mês de abril já estava a contar os dias até ao final disto, mas agora sinto um pouco falta. E este vídeo é também para partilhar isto e para deixar aqui, fazer um pedido para que possam então partilhar comigo, dar-me sugestões do que é que eu devo fazer com tudo isto que eu produzi, estas centenas de fotografias. Será que isto tem utilidade para alguma coisa? Será que eu poderei transformar isto numa outra coisa? Ideias são bem-vindas. E se me sugerem também alguma coisa para fazer a seguir, para dar continuidade, partindo destes princípios e para criar coisas novas ou não. Portanto, este vídeo é um pouco isso, uma vez que terminou este mês e terminou o ano com isto, e foi um projeto que demorou um ano, foi interessante, mas para já acabou e fico à espera que me deem então uma ajuda, algumas sugestões. E se realmente acham que isto foi interessante ou relevante, ou que realmente andei a perder o meu tempo e isto não serviu para nada. Pronto, deixo aqui a oportunidade para poderem partilhar diretamente neste vídeo, para ficar aqui o registro deste comentário, esta aventura, que acaba por ser uma ajuda pessoal também e da qual eu já vos agradeço. Portanto, adeus,